Saudações a todos, sejam bem-vindos a esta fase propedêutica do Educa Moçambique, Feira e Conferência Internacional de Educação, nessa fase experimental, nessa fase que antecede ao Educa oficial na sua segunda edição. Nesta fase propedêutica, nós pretendemos falar de um tema interessante e tem como alusão a mulher. Aproveitar desde já desejar um feliz mês a todas as mulheres, não só as que estão aqui no nosso painel, mas também a todas as outras mulheres moçambicanas. Infelizmente, no norte do país, nem todas poderão festejar da melhor forma possível, visto que temos encarado uma situação preocupante de terrorismo em Cabo Delgado. Nós vamos começar agora com o nosso webinar e vamos falar sobre os desafios das mulheres que abraçam profissões categorizadas como masculinas. E para poder conversar conosco, para poderem abordar este tema, nós temos como convidadas a Destina Kanda, ela que faz parte do Departamento de Famílias Menores Vítimas de Violência, e a Antônia Mocha, ela que é a engenheira civil. Sejam muito bem-vindas ao presente webinar. Muito obrigada e agradecer mesmo pelo convite. Nós aqui agradecemos pelo convite. A Antônia Mocha também seja muito bem-vinda a este webinar. Muito obrigada, agradeço pelo convite e é um prazer estar a participar deste webinar. Bom, desde a época medieval nós sabemos que as mulheres não ocupavam assim alguns cargos, não ocupavam algumas profissões que na sua maioria eram categorizadas como masculinas. No entanto, nós sabemos que nós temos lutado dia após dia para ocupar mais espaço a nível social, para podermos adaptar-nos àquilo que é a nossa realidade, consoante os nossos sonhos, consoante essa contradição que existe no mundo social. Como é que vocês avaliam o mercado de trabalho a nível feminino? Podemos começar pela Destina Kanda, por favor. Mais uma vez, bom dia. E eu queria corrigir Departamento de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência. Muito grata, muito grata. Porque se continuarmos a chamar o Departamento de Atendimento à Mulher e Criança, vamos inibir os homens para não denunciarem os casos. Então, este departamento é um departamento da família, dos menores e dos idosos. Perfeito. Tudo bem, Cristina Kanda, muito agradecida por esta retificação. Estaríamos aqui a excluir, não é, os outros, e não é nosso objetivo. Então, como é que avaliam este mercado de trabalho no âmbito feminino? Quais são os desafios que nós temos como mulheres no mercado para abarcar essas profissões que são categorizadas como profissões masculinas? Dizer que, ultimamente, graças a Deus, o mercado, embora desafiador, as mulheres, a partir da sua garra, da sua qualificação, do fato de estarem a abrir as mentes, partindo da própria educação, o mercado está a começar a abrir-se. Também elas não param só por aí, elas são empreendedoras. Então, nós acreditamos que, paulatinamente, nós vamos alcançar aquilo que é o almejado, aquilo que todos nós sonhamos, termos toda mulher e todo homem juntos a trabalharem, a fazer o mesmo tipo de tarefas, não é? Porque, como nós sabemos, o que difere é só o sexo. Infelizmente, tem dito que a mulher é um ser fraco. Sempre fomos rotuladas assim, mas a mulher é muito forte. E quando uma mulher se propõe a atingir um alvo, a alcançar os seus sonhos, ela vai com tudo, ela dá com tudo, independente daquilo que ela vê, daquilo que ela sente, dos obstáculos, ela luta para alcançar aquilo que ela almeja. Graças a Deus, a mulher está a assumir categorias, funções que antigamente achava-se que era só de homem. A mulher pode, ela é forte. Passo a palavra agora à Antônia Mocha. Como é que avalia a participação da mulher no mercado de trabalho? Bem, pelo que eu tenho acompanhado ao andar dos anos, tem melhorado muito. Razão pela qual sou na área na qual eu trabalho, ou melhor, começando pela faculdade, as melhores estudantes foram mulheres.
a maior participação, maior empenho em todos os trabalhos, todas as atividades acadêmicas era de mulheres. E podemos ter um maior número de docentes do sexo feminino, estando ali a nos motivar e a se empenharem para nos dar aquela força de continuar e conseguir alcançar e conseguir adquirir a carreira ou o grau de engenheira civil. Neste momento, eu consigo perceber que é um bocado difícil, porque ainda existem pessoas que tentam travar o nosso desenvolvimento ou a nossa aplicação dentro das áreas profissionais consideradas masculinas. Entretanto, apoiando-nos umas às outras, conseguiremos sempre chegar lá. Ou melhor, chegaremos a um status de igualdade. E aqui a doutora Cristina mencionou um fator muito importante, que é a questão de nós lutarmos diariamente para alcançar essa igualdade de direitos. Mas acredita a doutora Cristina ou também a doutora Antônia Mocha que nós mulheres, de certa forma, acabamos também aliando-se a esse padrão social? Nós somos as primeiras, por exemplo, a dizer: não, eu não posso fazer aquele curso, eu não posso frequentar aquele curso porque é um curso para homens. Somos as primeiras a não querer lutar para alcançar ou para ocupar esses espaços que nós tanto almejamos e que nós tanto pretendemos. Acreditam que nós também, em algum momento, nos comportamos ou temos atitudes que favorecem esse padrão social, essa categorização de profissões masculinas? Eu pessoalmente acredito sim, e infelizmente eu tenho dito que nós temos uma sociedade que deixa a desejar relativamente à questão da mulher, porque vejamos, é mesmo lá na casa, é lá na família, onde começam as primeiras palavras, a primeira educação, que você não pode, não vai conseguir por ser mulher, e as oportunidades são dadas aos homens. Isso é de conhecimento de toda a gente, que, por exemplo, numa situação em que chega alguém e diz que gostaria de ter alguém da família para continuar com os estudos, uma bolsa de estudo, a priori, o que é que a família faz? Dá oportunidade ao homem e não à mulher. E assim, esta miúda, esta criança vai crescendo com uma mente limitada, eu não posso, eu não aguento, isto não é para mim, isto é para os homens, e eu culpo muitas vezes a sociedade, e é da sociedade onde nós podemos dizer a esta mulher que ela pode, esta miúda, esta criança, que ela pode sim, ela vai conseguir, ela consegue, porque o que diferencia do irmão é só questão de sexo, mas ela pode conseguir tudo o que ela desejar. A mulher, onde ela quiser estar, ela pode estar sim. Então eu culpo muito a sociedade. Temos que começar a mudar esta mentalidade. As mulheres podem, sim. Nós podemos começar a formatar positivamente as mulheres, porque é na sociedade onde formatam negativamente a mulher e ela sente-se incapaz, ela sente a todo momento submissa e não pode alcançar, por exemplo, as tarefas que politicamente correto dizem que é dos homens. E acrescentando, desculpa, e muitas vezes eu até costumo dizer, infelizmente, nós as mulheres, muitas vezes nós é que impedimos o crescimento das outras. Eu costumo dar um exemplo, por exemplo, numa situação em que colocam alguém para desempenhar, uma mulher para desempenhar uma função de liderança, e quando propõe a ela que escolha uma das colegas para desempenhar uma outra função similar, é a primeira a dizer que não, ela não é capaz, ela não tem capacidades para tal, e depois muitas vezes também aquela que está lá embaixo, quando a outra ascende a uma categoria alta, diz que não, ela, porque, como é que posso explicar aqui, não sei qual é a linguagem que eu posso usar, mas ela ascendeu porque tinha alguma relação com alguém que estava lá na posição da escolha. E muitas vezes eu pergunto, será que a nossa colega está naquela posição? Vocês mulheres não acreditam que ela é capaz, não é? Sempre pensamos logo que não é porque se envolveu com alguém. E eu costumo dizer muitas vezes, nós temos que tirar isto das mentes, temos que nos apoiarmos. Eu digo, nós as mulheres somos capazes, nós temos poder e não temos noção do poder que nós temos, porque usamos o poder que nós temos negativamente, em vez de usarmos esta capacidade, esta força que nós temos para juntas, como eu costumo ouvir ali dizer, mexeu com uma, mexeu com todas. Se nós nos pegarmos, nos juntarmos, corrermos atrás
nós vamos alcançar. E quando uma mulher toca algo, porque eu costumo dizer que a mulher é amor, a mulher quando toca algo toca com amor, com carinho, e nós podemos transformar este Moçambique. Muito agradecida, doutora Cristina, pela contribuição, porque certamente nós temos força, certamente somos capazes. E tocou aqui numa questão que também é relevante em relação à rivalidade entre nós mulheres. Existe muita rivalidade. Costuma-se atribuir muito o conceito de sororidade, a capacidade de empatia entre as mulheres, exatamente, a capacidade de poder auxiliar uma outra mulher. Mas parece que, em detrimento dos homens, nós mulheres somos as primeiras a apontarmos os dedos. Ah, porque não podemos, porque não podemos auxiliar a essa outra mulher. Então, e doutora Antônia Mocha, como é que avalia essa situação? Acredita que nós mulheres também, de certa forma, como aqui a doutora Cristina estava a explicar, contribuímos de forma negativa com as convenções, os princípios que nós fomos adquirindo para a contribuição deste padrão, para manter-se esse padrão de profissões masculinas incutir nas mulheres. Eu gostava de perceber se essa formatação positiva, não é, deve ser logo na infância, deve ser, visto que este é um problema social. Bom, eu acho uma dica de ouro que a doutora deu. Bom, eu acredito que a formatação tem que ser logo desde o princípio. Nós não podemos separar meninas e rapazes. Existe sim aquela separação que acontecerá na puberdade, que é o que acontece, obviamente, temos que dar diferentes educações à medida de que cada um vai desenvolvendo suas características físicas. Entretanto, em termos de valor na sociedade, em termos de valor em casa, em termos de posição que cada um assume, tem que começar desde cedo. Nós temos que ensinar que todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, e que todos, se têm um sonho, têm o direito de almejar. Não existe sonho para homem, sonho para mulher. Se uma mulher decidiu que não quer se casar, quer estudar, quer adquirir uma profissão, ela tem o direito de fazer essa escolha. Nós não podemos impor que elas têm que fazer exatamente aquilo que a sociedade diz. Exatamente. Cada um tem que ter o seu direito. Exato. E esses padrões sociais são tão fortes que nós acabamos admitindo como se fossem os nossos próprios desejos e não a influência que nós fomos recebendo à medida que fomos crescendo. E essa questão do casamento, muitas das vezes quando a mulher diz que, olha, eu não quero casar agora, eu tenho que me formar, também é tido como um padrão social, porque as mulheres já têm uma certa idade, já devem estar casadas, já têm uma certa idade, já devem ter filhos, e quando uma mulher desvia desses propósitos para alcançar outros propósitos considerados diferentes, acaba sendo negligenciada, acaba gerando preconceito social, e que impossibilita essa mulher, de certa forma, de seguir em frente e acaba cedendo, de certa forma, algumas delas a estes padrões sociais. E esta questão de mudarmos, não é? Formatarmos as mulheres, formatarmos não só as mulheres como os homens a perceberem também esta importância que a mulher tem, este valor que também a mulher tem, desde a infância, partilha também dos nossos avós e dos nossos pais, porque eles é que acabam sendo os que estão nessas reuniões grandiosas, os que acabam tendo um poder no que se refere à obediência. Porque nós acabamos obedecendo mais quando um é mais velho, quando, por exemplo, a doutora Antônia, que é jovem, emitir uma opinião diferente, não, é porque ainda não viveu, é porque ainda não tem experiência, é porque ainda não sabe. Então, acredito que essa formatação positiva poderia, de certa forma, nos ajudar. Mas, na prática, doutora Antônia Mocha, nós sabemos que não é uma tarefa fácil. Nós sabemos que falar e praticar é completamente diferente. O que nós começaríamos a fazer como mulheres? Por exemplo, a doutora Antônia está numa família que, de certa forma, alguns deles ainda têm esses preconceitos. Qual seria a tua atuação para mudar esses conceitos que eles têm? Creio que isso cinge-se naquilo que tínhamos falado sobre que tipo de medida nós podemos adotar a nível pessoal. Então, para começar, eu não ia impor as decisões, mas a partir de uma certa idade temos que saber que somos responsáveis por nós próprios.
Veio o ditado onde dizem, agora já sou dono do meu nariz. Não é virar as costas para a família. Não é insultar os mais velhos, não é desrespeitar. Mas é saber fazê-los entender, de certa forma, que cada um tem a sua concepção ou tem os seus projetos de vida. Cada um tem aquilo que são os seus sonhos, os seus planos, e é preciso perceber quais são as consequências de forçar uma mulher a fazer aquilo que não quer. É como temos visto ultimamente nos casamentos para os adolescentes ou para as adolescentes. Como é que tem terminado essas questões? Como é que tem terminado a situação delas? Elas querem estudar, mas já tem uma criança no colo. Elas querem ter uma profissão, mas por alguma razão, porque deram à luz muito cedo, começaram a ter complicações que as impedem de sair de casa. Aí começamos pela baixa autoestima, começamos pela falta de vontade. E muitas vezes encaminhamos para a depressão, que é uma doença que é muito ignorada no país, chamamos de frescura. Não sei ao certo como dizer na nossa língua materna, mas nós acabamos ignorando que estamos a matar a nossa sociedade aos poucos, porque estamos a matar a nossa árvore de vida, que é a mulher. Então já não temos mulheres determinadas, já não temos mulheres que fazem as suas ações em casa por amor, fazem aquilo porque é uma obrigação. Na primeira oportunidade que elas têm de se livrar daquilo, elas vão se livrar. Olhamos já para as questões do suicídio, olhamos para as questões em que há agressões dentro de casa, porque ela tentou falar e ninguém quis escutar. Olhamos para aqueles momentos em que elas explodem, já não conseguem mais conter aquilo dentro delas e acabam sendo vistas como histéricas, como desrespeitosas, como mulheres que não sabem se conter, como aquilo que bem dizem. Mas no momento em que ela quis falar, ninguém deixou. Então começa conosco. Exato. Nós é que devemos ter a mudança, nós é que devemos fazer a mudança, fazer parte desta solução que tanto almejamos, e não só do problema, porque agora nós, como mulheres no geral, fazemos parte do problema, de acordo com a sociedade. Então, para passarmos a fazer parte da solução, precisamos agir, de certa forma, precisamos nos impor, que é aquilo que a doutora Antônia Costa esteve a dizer, mas nem sempre a imposição, não é? Pode ser fácil, como estamos a falar. A pessoa terá de perder, certamente, pode perder algumas amizades por conta disso, porque nós não estamos a seguir aquilo que a sociedade almeja. Bem, olhando por essas questões, nós temos que olhar para um cenário ainda mais gravoso. A imposição que os pais, maridos ou familiares têm sobre a mulher. Onde dizem, se fizeres isso, nós não te apoiaremos mais financeiramente, deixarás de ter família, deixarás de ser aceito na sociedade. Então, em algum momento, umas de nós terão como ter acesso a mulheres que têm mais poder ou maior influência. Então, juntas nos uniremos numa campanha onde temos que educar aqueles que são responsáveis por essas mulheres que neste momento estão, posso dizer, hipotecadas, ou com suas vidas hipotecadas mediante as condições que as pessoas à sua volta impuseram. Elas podem se perder amigos e continuar a viver com isso. Mas e para o caso daquelas mulheres que dependem, por exemplo, do seu pai ou do seu marido para lhes sustentar? E quando eles impõem que se ela não obedecer, passará a não ter aquelas condições que ele proporcionava. Começa daí. Então, não deve ser só para nós mulheres a reeducação. Tem que ser para nós todos, homens, mulheres. Toda a sociedade tem que saber, toda a sociedade tem que abrir as mãos para que as mulheres venham contribuir. Toda a sociedade tem que estar preparada para receber apoio, para receber esforço feito pelas mulheres. Tem que estar preparada para entender que a mulher tem sim espaço, as mulheres são inteligentes, as mulheres podem trabalhar, as mulheres têm força física, têm determinação, conseguem correr, conseguem acordar cedo, conseguem pegar no martelo e pregar um prego. Muito agradecida, doutora Antônia, doutora Divina. Seja novamente bem-vinda. Sim, infelizmente estou aqui tendo alguns problemas, mas podemos continuar. Tudo bem. Nós estamos aqui a falar sobre a formatação positiva que deve ser feita na mulher,
né? A doutora Antônia Mocha esteve aqui a referir que esta formatação deve ser feita quando? Na nascência, na infância, não é? Que é para aquelas mulheres irem crescendo, ou também os homens a valorizarem as mulheres e as mulheres também a conhecerem o seu valor. E nós estamos aqui a falar sobre alguns aspectos práticos que podem ser efetuados com o objetivo de fazer com que a mulher seja mais valorizada ou sinta-se mais valorizada. Então, eu gostava de perceber da doutora Destina Kanda como é que este fenômeno na prática pode ser efetuado. Porque na teoria nós podemos falar, nós temos que falar com os nossos pais, nós temos que falar com os nossos avós, nós temos que educar as crianças, mas como esta educação pode ser realizada, visto que existem padrões, princípios, existem avós que têm um poder maior em termos de obediência, né? Em relação a esta pergunta, na minha área, nós temos investido muito na sensibilização. Graças a Deus está a surtir efeito. Nós temos que ir às comunidades para ir desconstruir essas ideias de que a mulher não pode, a mulher não consegue, e só pelo fato de nós irmos lá uniformizados, cheios das patências que a gente tem, já é alguma coisa. A mulher pode ser comandante, por exemplo, e elas também, e a comunidade fica olhando, uau, é uma nossa filha que está a falar isto, é nossa filha hoje que é comandante, e de alguma maneira isso torna um incentivo, uma motivação, e a partir daí também elas vão falando às suas filhas, às suas netinhas, que não, você pode, está a ver ali a comandante, você também pode. É um dos princípios. Nós, por exemplo, além de irmos às comunidades, nós vamos à escola. Vamos às escolas, as escolas primárias, secundárias, pré-universitárias, as faculdades. Nós vamos às igrejas, não é? Porque muitas vezes a gente vê na igreja se falar muito da questão da submissão, e isso vai ficando no mente da mulher que tem que ser submissa. E além de pensar que estão a falar de submissão no sentido de, embora não sou muito a favor dessa questão da submissão, eu costumo dizer que a submissão onde há amor, automaticamente a pessoa é submissa, sem se aperceber, a pessoa se submete, não é pela força. Então, eu lá em algum momento, lá nas igrejas onde nós temos que trabalhar as pessoas, porque as mulheres em algum momento pensam que o meu papel é ser esposa, eu só fui tirada da costela do Adão, então eu sem o Adão não sou nada. Não! A mulher é alguma coisa, a mulher é algo importante, a mulher faz a diferença. Numa organização onde entra uma mulher com foco e determinação, aquela organização transforma-se. Então, nós vamos continuar, sim, a fazer essas campanhas de sensibilização presencial, que são as palestras, vamos usar a rádio, vamos utilizar a televisão, vamos usar as redes sociais para fazer perceber a mulher, fazer perceber as famílias. Eu chamo muita atenção às famílias, porque as famílias têm cota parte nisto. Se uma família perceber que precisa de investir, a mulher tem a capacidade de transformar uma nação. E se nós temos noção de que a mulher tem este poder, tem esta capacidade, tem força de transformar uma sociedade inteira, nós vamos investir na mulher, sim. Exato. Muito agradecida, doutora Cristina. De facto, nós temos força, de facto, e parabenizo por esta iniciativa, porque, de certa forma, dissemina a informação em relação ao valor que a mulher tem, dissemina a informação. E eu gosto muito da parte em que as avós que vêem lá as patentes e dizem, olha, nós também podemos ser como elas, os nossos netos, os nossos filhos também podem ser como elas. E é justamente isso que acredito que nós temos que fazer. Mas acreditamos que uma só mulher não é suficiente, precisamos de várias mulheres que acreditam nesta causa, que acreditam nesse objetivo, e possamos ir para lá e pronto. Eu acredito que se essa palestra tem dado certo, é porque a doutora Destina certamente tem pessoas que acreditam na mesma causa, tem mulheres que também vão com a doutora Destina, né, neste trabalho em que se encontra, e vão lá e disseminam essa informação, o que é muito importante.
Agora, não é tão fácil quanto parece, mas acredito que com a força que a doutora Justina esteve aqui a mencionar, nós conseguimos chegar lá. E segundo o Fórum Global, né, se nós continuarmos a lutar por esta igualdade de direitos, olha aqui, lutando como nós estamos a lutar agora, só alcançaremos a igualdade de direitos em 2095. Significa que, embora estejamos a avançar, ainda falta muito trabalho, ainda temos muito trabalho por se fazer para poder alcançar exatamente aquilo que nós queremos. E quanto à igualdade, essa questão vai não só para a doutora Justina, vou agora convidar a doutora Antônia. Acredita-se que a igualdade refere-se exatamente a assegurar, né, os mesmos direitos em termos de direitos sociais, ou em direitos, a igualdade se refere à igualdade de gêneros? Qual é a igualdade que defende, ou defende a equidade e não a igualdade? O que a doutora Antônia Mocha pensa em relação à igualdade de gêneros e igualdade de direitos? Bom, falar de igualdade de gênero é um termo um bocado complicado, porque ali nós vamos ter que integrar as questões que são levantadas pela Bíblia Sagrada, onde dizem que a mulher tem o seu papel e o homem tem o seu papel. Mas igualdade de direitos seria dentro da sociedade, não dentro de casa, porque dentro de uma casa, não para pais e filhos, não entre irmãos, mas entre marido e mulher, eles têm aqueles limites que definiram para eles como casal. Mas fora da sociedade, eu me refiro a um escritório onde trabalham homens e mulheres. Temos que partir pela questão das reuniões, onde temos um chefe que, quando a mulher tenta falar e dar a sua opinião, ele não toma atenção àquela opinião que ela está a dar. Ou numa aula, onde quando é a estudante a dar a sua contribuição, o docente não aceita porque não recebeu essa contribuição, porque recebeu essa contribuição de uma mulher. Eu já participei de aulas em que aconteceram coisas dessas, porque o docente não dava crédito àquilo que as mulheres falavam, ou então nem dava oportunidade para elas falarem. Já estive em situações em que no escritório não deixavam a mulher opinar. E ainda pior, estando homem e mulher no mesmo cargo, havia diferença salarial, porque eles assumiam que o homem tem mais despesas e a mulher já depende de um outro homem, sem saberem eles que a tal mulher podia ter muito mais necessidades que o homem, que eles acabaram considerando que merecia mais. Às vezes, entre colegas, se a mulher tem uma reclamação, não dão crédito, não dão espaço para resolver esse problema. Reclamações que são colocadas por colaboradores, porque dizem, é mulher, mulheres são Marias Queixinhas, sempre vão reclamar. Mas se é um homem a levantar uma questão ou um assunto, dá mais razão àquilo que o homem diz. São situações que se vivem no dia a dia. E quando a mulher tenta reclamar, porque vocês têm feito isso, dá para perceber que fazem isso, que é porque eu sou mulher. Ah, não foi nada disso, não tem nada a ver. São questões que são repetidas no dia a dia. Eu acredito que ainda estamos longe desse horizonte, porque nós já vemos com ideias preconcebidas de casa ou das mulheres que nós já convivemos e acabamos assumindo que com todas temos que ter o mesmo tratamento ou teremos a mesma reação, quando não é bem assim. Então, para mim a diferença, igualdade de gênero, eu não posso forçar que todos sejam iguais, senão diremos que o homem também tem que saber andar de salto. Ou diremos que a mulher também tem que usar calças todos os dias, quando na verdade ela, se quiser, pode pôr saias. Mas a igualdade de direitos é sim necessária, temos sim que lutar por elas. E temos que fazer um esforço para não deixarmos passar situações em que notamos que estamos a ser desmerecidas ou desvalorizadas por sermos mulheres. Temos que saber nos impor. Exato. E nas empresas acontece muito também a questão da remuneração salarial, como a doutora Antônia esteve a dizer, estando no mesmo setor, trabalhando com as mesmas áreas, tendo as mesmas dificuldades, os homens acabam tendo uma remuneração elevada em detrimento das mulheres, não porque tem uma formação superior que a mulher, não porque está num cargo superior que a da mulher, mas exatamente por essa questão da igualdade de direitos. E a doutora Antônia esteve aqui a referir que já passou por essa situação e olha que conhece os direitos, mesmo assim os direitos dela são negligenciados, mesmo quando ela tenta reclamar. Imagina aquelas mulheres
que nem conhecem todos os seus direitos e não sabem como é que vão reclamar, a quem vão dirigir-se para poder reclamar sobre esses direitos. É uma situação realmente que nós temos que lutar. Estamos longe, mas acredito que a atitude de cada uma de nós, né, essas forças que nós vamos unindo para lutar em detrimento da mulher, farão grande diferença no futuro. Hoje estamos aqui a falar que ainda falta muito, daqui a uns 10 anos podemos ver um cenário diferente. Isso vai depender muito do trabalho que todas as mulheres vão fazer diariamente, anualmente, para alcançar esse objetivo que nós tanto desejamos. Agora vamos falar um bocadinho à luz da experiência pessoal. A doutora Destina, assim como a doutora Antônia Mocha, tem profissões que maioritariamente são categorizadas como masculinas. Podem sim estar sendo, né, podemos estar a ocupar esse espaço e a sociedade pode estar a se aceitar, mas eram profissões categorizadas como masculinas. Eu gostava de perceber qual é a vossa experiência dentro da área que vocês se encontram, quais são as dificuldades, os desafios que têm ou tiveram a quando da formação e o que é que vocês fizeram para contornar esses preconceitos, se é que tiveram no caso. Falando da minha experiência, eu entrei na polícia por amor a esta área. Os meus pais foram combatentes da luta de libertação nacional e sempre onde eu vivi estavam lá polícias, estavam lá militares. Então, é aquilo que, mais uma vez, eu dizia, o fato da comunidade estar a ver ali uma comandante, uma polícia, de alguma maneira aquilo motiva. Então, eu também, por ter vivido neste ambiente de militar, polícia e tal, eu disse, não, eu também vou entrar na polícia. E eu entrei por amor a esta profissão, por amor à pátria, não, porque como eu dizia, eu sou descendente de combatentes da luta de libertação nacional. Então, eu disse, eu também quero fazer alguma coisa. Como eu costumo dizer, em toda organização onde estiveres, dê o seu melhor para que no final do dia digas, uau, valeu a pena pela entrega. Então, é isso que aconteceu comigo. Eu disse, não, eu quero fazer alguma coisa útil ao meu país. Os meus pais lutaram pela libertação de Moçambique, eu tenho outro tipo de guerra. Então, entrei na polícia. É difícil, sim, mas agora menos, porque, de alguma maneira, nós vamos nos impondo profissionalmente, não pelo fato de sermos mulheres, não é? Muitas vezes, só para dar exemplo, para se notarem, não temos muitas comandantes, porque talvez em algum momento podem pensar que a mulher não é capaz de ser comandante, ela não tem capacidade, ela não tem aquela força, não, estar em frente de homens, comandar homens, ela não tem esta capacidade, mas com A mais B nós estamos a provar, não é? Que nós sim podemos ser comandantes, temos várias comandantes, temos diretoras provinciais de alguns serviços que temos cá no Ministério do Interior. É claro que é difícil. Muitas vezes, quando a gente entra, infelizmente, temos os colegas que não olham para nós profissionalmente, olham para nós por aquilo que é o nosso corpo, e eu, graças a Deus, consegui ultrapassar isso. Em nenhum momento eu aceitei alguma chantagem ou oferecer-me em troca de alguma posição. O que eu tenho, isto é por medo, eu tenho 30 anos de serviço, tenho 51 anos, 31 anos de serviço, não é pouco, foi mesmo por aquilo que eu fiz. Houve situações em que eu costumo dizer uma coisa, que nós temos que fazer a diferença. Muitas vezes eu entrei em algumas áreas daqui do Ministério do Interior, do Comando Geral, no princípio eles recebem muito bem, mas quando começas a demonstrar aquilo que és capaz, sentem uma ameaça. Eu várias vezes fui tirada de uma área para outra, recebem-te muito bem, seja bem-vinda. Então, quando começam a ver que não, esta mulher tem esta entrega, ela é capaz, então vão tirar dali, porque senão vais roubar o lugar deles e coisas assim. Eu fui passando isso tudo até depois chegar a esta área onde eu me encontro hoje, e eu acredito que tudo que eu passei durante esses anos aqui na polícia foi para chegar a esta área, porque é uma área mesmo que eu amo.
eu sou muito empática, eu gosto de cuidar. Então, a área de atendimento à família é menor, faz jus àquilo do jeito como eu me identifico. Eu vou atrás, chega-me uma vítima, eu vou atrás, não me limito só a olhar a parte legal aqui na polícia, eu vou atrás, vou lá à procuradoria, vou lá ao tribunal para saber como é que terminou e tenho este contato com a vítima para saber como é que depois a família, olha, porque muitas vezes, como nós sabemos, muitas situações de violência mesmo partem da família por acharem que é normal a mulher ser violentada. Uma mulher, tudo que estiver a passar tem que ficar calada, tudo que acontece entre quatro paredes ela tem que ficar calada, e eu não descanso enquanto eu não ter a certeza que alguma coisa foi feita para a justiça ser reposta e a pessoa ser responsabilizada que cometeu este crime. Então, ser polícia é difícil, sim, mas nós, como mulheres, estamos aqui a provar que podemos, nós conseguimos, nós somos capazes e não há nada impossível para quem crê. Muito agradecida, doutora Cristina Kanda. Chegou até a emocionar-nos aqui com a história, porque com tanto engajamento, com tanta entrega, que nós sentimos que realmente abraçou esta profissão por amor, não é? Embora tenha tido um bocadinho de influência vendo os pais, né, a lutarem, vendo os pais na mesma profissão, sentimos aqui que há amor, porque nem todas as profissões, nem todos que ocupam uma profissão, nós sentimos que estão lá por amor. Muitas das vezes é por salário, por exemplo, é por ter alguma remuneração. Mas quando vais, porque, por exemplo, a doutora Cristina esteve aqui a descrever alguns aspectos de ir até o fim do caso. Ou seja, existem algumas tarefas que não são da doutora Cristina, mas acaba indo porque quer saber, olha, como é que aquele caso terminou? Eu acredito que a maior satisfação é quando aquela mãe, aquela vítima vem toda alegre, agradecer, cumprimenta, estando saudável, e isso é que torna o trabalho recompensador, mais do que a remuneração que temos. E a doutora Antônia, qual é a experiência que tem sendo engenheira? Como é que escolheu a profissão? Foi influenciada, não foi? Como é que a família recebeu essa informação? E quais são os desafios que tem enfrentado? Bem, graças a Deus em casa eu não tive muitas objeções. Porque desde pequena a profissão, a cadeira que eu abracei, a disciplina que eu abracei foi matemática. E depois, quando fui para o ensino secundário, percebi que eu gostava ou dava melhor com as cadeiras de ciências, que eram física, matemática, desenho, biologia. Então, olhando para aquilo que eram as oportunidades e para onde eu melhor me inclinava, eu optei pela engenharia civil, claro. Primeiro quis fazer arquitetura, mas vendo a carga que tinha lá e porque as exigências que se tinham era mesmo desenho técnico, com muita qualidade, e eu essa parte não tinha, sou mais para o lado artístico. Optei pela engenharia civil. Fui lá aproveitar aquilo que diziam as capacidades para matemática e física. Então, durante o curso, exatamente pela estatura, eu não recebia aquela abertura dos meus colegas, era sempre aquele bullying que faziam, porque ela é pequena, porque ela é baixinha, ela não vai conseguir, daqui a pouco vai perder as forças. Então, aulas práticas era aquela coisa, sempre achavam que eu não ia conseguir executar aquilo que aquilo que tínhamos como tarefa, mas pouco a pouco eu fui conquistando o meu lugar, fui demonstrando que não tem nada a ver com a minha estatura, não tem nada a ver com o fato de ser mulher. Mostrei as minhas capacidades. Graças a Deus não passei por assédio, ou se tivesse passado não percebi, eu não ligava muito para isso. O tempo era muito apertado. E sempre que eu notasse alguma coisa parecida, eu sempre procurava me afastar, porque já é de praxe, todas as mulheres têm que passar por uma situação dessas, ou na faculdade ou na área profissional. Graças a Deus concluí o curso com sucesso, sem passar por essas objeções. Agora vamos olhar para o lado profissional. Trabalhar com adultos, senhores, alguns são idosos. E qual é a posição que eu fui adquirir? Fiscal de uma obra gigante. Comecei por não ter espaço onde eu estava, porque ninguém queria escutar o que eu dizia. Comecei por não
ter respeito, porque todos já assumiam que ela é criança, não pode vir nos mandar. Nós podemos fazer o que quisermos. Por sorte, a minha supervisora é uma mulher, também de baixa estatura, que conquistou o seu espaço através do seu conhecimento. Ela disse, eu posso não estar no campo, mas eu sei como devem ser feitas as coisas, e quem dá as ordens aqui sou eu. Se vocês não fizerem como está especificado, ninguém vai andar para frente. Ensinou-me que tem que ser feito assim, temos que fazer as pessoas cumprirem as normas, as regras, que se não cumprirem, nós não damos o aval. Então, foi mais ou menos dessa maneira. Claro que também houve questões de assédio, tentativa de conquista, para ver se conseguem melhor campo para trabalharem sem passarem por aquele controle, mas é aquilo que estava a dizer a doutora Destina, sempre fomos bem recebidos no início, mas quando perceberam que ela não está para seguir as nossas falcatruas, não deixou, não vai deixar, começam aqueles ataques. Tu, quando viras as costas, eles começam a lançar piadas, começam a insultar, começam a falar coisas pejorativas para que tu te sintas mal e não queiras mais estar ali. Só que quando eles fazem esse tipo de coisa, é que dá-me mais força de estar lá, porque se eles estão contra mim, significa que alguma coisa eu estou a fazer bem. É assim que eu tenho dito. Se eles não me recebem de braços abertos, não gostam da minha presença, é porque alguma coisa eu estou a fazer bem. Estou a controlar como deve ser. Então, eu agradeço por aquilo que a doutora Destina disse. Deu-me forças para continuar a fazer aquilo que eu tenho feito sempre. Não desistir nunca. É a nossa profissão. É o nosso trabalho. Nós não vamos deixar o nosso trabalho de lado porque nos acham frágeis. Ainda que aquilo canse, sim, claro que cansa, cansa a alma, cansa o espírito, cansa fisicamente. No fim do dia nós estamos esgotados, mas foi por um bem maior. O nosso nome está lá. O nosso cargo ou a profissão que nós estamos a exercer, é importante nós fazermos aquilo que foi estipulado. Nós não podemos ter medo de executar as nossas funções porque alguém no campo está nos ameaçar. Hoje estamos aqui, amanhã estamos em outro sítio. Nós não vamos estar a recuar ou voltar para a toca todas as vezes que somos ameaçados. É aí que encontra-se a nossa força como mulheres e como profissionais em áreas que são consideradas masculinas. Quando nós temos aquele pulso firme, aquela garra de não desistir. Todos os dias eu me levanto cedo, estou lá para controlar se estão a fazer o DDR, como é bem dito, se estão a fazer as tarefas como foi estipulado, e se alguma coisa estiver a correr mal, não ter medo de mandar parar. Temos que correr atrás. Temos que ter aquele pulso firme. O mesmo que dizem, se fosse um homem aqui, as coisas estariam a correr de outra maneira. Mas não. São as nossas regras. Eles têm que seguir. Então é isso. Exato, muito agradecida, doutora Antônia. Estamos aqui com as duas experiências, nós podemos perceber que, mesmo que estejam ou tenham alcançado este patamar, passaram por muitas dificuldades e ainda passam, o que de certa forma irá servir para encorajar algumas mulheres que acham que têm passado por problemas, não é? Têm passado por situações de preconceito e acreditam que não podem ultrapassar. Então, para ver que, através desses exemplos, nós podemos perceber que tanto a doutora Destina como a doutora Antônia ainda enfrentam, de certa forma, esses preconceitos e a cada dia tentam lutar, mesmo com 30 anos, 15 anos, 5 anos de trabalho, vão lutando, contornando essas situações desgastantes que acabam categorizando as mulheres. É isso que as mulheres devem fazer dia após dia, luta após luta. Então, em jeito de consideração, quais são as recomendações que vocês deixam para as outras mulheres que de certeza estejam a nos assistir, sejam elas mecânicas, eletricistas, motoristas, profissões que são, de certa forma, ainda categorizadas como masculinas. Podem estar, assim, a apresentar alguma dificuldade? Quais são as recomendações básicas, à luz de tudo aquilo que nós falamos durante o webinar, para essas mulheres? Bom, não sei se a doutora Cristina quer falar. Não, pode falar, então depois eu falo. Não tem problema. Tá certo. As recomendações que eu deixo. Bom, a persistência é a melhor amiga das pessoas. Sempre no nosso trajeto, alguém ou obstáculos irão surgir.
Entretanto, nós temos que ser capazes de todos os dias voltar a tentar. Não desistir nunca, apesar de parecer que tudo à nossa volta está a contribuir contra. Então, esse é o meu conselho. Eu não tenho muito a dizer, a minha experiência não é vasta. Então, o que eu tenho sempre feito é não desistir. Resolver sempre as questões, correr atrás, não depender dos outros para fazer as coisas. E se algum obstáculo me atrapalhar, lutar para contornar. Sempre assim nós iremos alcançar melhores posições. Muito agradecida. Eu primeiro gostaria de exortar a sociedade. Primeiro a sociedade. A olhar a mulher de um outro jeito. Mudarem a mentalidade em relação à mulher. A mulher não é um ser fraco, não. A mulher é forte, a mulher é capaz. Então, vamos começar a educar esta miúda, esta criança, esta menina lá em casa, para transformar uma sociedade automaticamente. O mundo inteiro pode ser, sim, transformado a partir de uma mulher. Então, a sociedade deve começar a mudar de mentalidade em relação à mulher. Então, para aquelas também mulheres que já abraçaram esta carreira, sejam resilientes, não desistam. Amem, entreguem-se, foquem-se, determinem-se, façam o seu melhor para que no final do dia, como eu sempre digo, chegue em casa, embora a carne esteja cansada, a alma esteja cansada, que diga, uau, valeu a pena pela entrega. Se tiverem que crescer profissionalmente, é por mérito, mais uma vez, profissionalismo. E também queria aproveitar aqui a exortar algumas lideranças que, ao invés do profissionalismo, eu falo isso porque há situações em que até podem ver que aquela mulher está a fazer muito bem o trabalho, mas ela cometeu algum erro, ela é preterida, ela é retirada daquele cargo para poderem colocar alguém, um outro homem, colocar o homem lá para desempenhar essas funções. Mas quando está um homem, mesmo não fazendo bom trabalho, comete o erro, transferem de uma província para outra, de um distrito para outra, e deixando aquilo que é o profissionalismo da mulher só por ser mulher. Então, eu peço que haja esta igualdade de direitos, respeitem as mulheres. Mulheres que estão nessa área, façam com garra, determinação, tenham mais empatia, sororidade. É mais ou menos isso que eu tinha para dizer às mulheres. Força, a mulher é capaz, sim. Muito agradecida. Aqui ficaram as considerações e recomendações da doutora Cristina e também da doutora Antônia para todas as mulheres que ocupam aquelas profissões que anteriormente eram consideradas como masculinas. Lutar, persistir, não desistir e contornar todo o preconceito, contornar toda a situação de invalidez e, acima de tudo, sabermos valorizar a cada profissão e amar aquilo que se faz, independentemente de não ser ou aceite. São essas as recomendações que a doutora Cristina e a doutora Antônia deixam aqui para nós. Desde já agradeço mais uma vez por terem aceito o convite a participar deste webinar. Agradeço imenso pelo vosso rápido feedback e por terem estado aqui conosco. Acreditamos que nas próximas oportunidades também poderão estar juntamente conosco nesta feira e conferência internacional de educação. Tá. Obrigada, disponham sempre. Muito obrigada, foi um prazer participar, prazer em conhecê-las. Muito grata, pronto. Acredito que tenhamos terminado. Vou agradecer muito mais uma vez por terem aceito e por termos tido essa conversa. Obrigada. Tchau. Tchau.